células podem ser diferentes de acordo com a quantidade de células em uma camada, e também com os tipos celulares. Por exemplo, quando existem várias camadas de células, nós temos um epitélio estratificado. O epitélio estratificado, por exemplo, ocorre no epitélio que reveste a nossa pele, certo? Então, o epitélio que reveste a nossa pele, que forma o nosso tecido epitelial e o nosso maior órgão, que é a pele, é do tipo estratificado. Mas quando existe apenas uma camada de células, esse epitélio é chamado de epitélio simples. Um exemplo de epitélio simples é o epitélio que recobre o nosso intestino. As células podem ser alongadas, quando elas são assim, dessa forma alongadas, elas são chamadas de colunares. Elas podem ter esse formato cúbico, sendo assim chamadas de cuboidais, ou podem ser achatadas. Quando elas são achatadas, elas são chamadas de escamosas. Uma camada multicelular pode ter só um tipo de célula, por exemplo, só células colunares, ou pode ter todos esses tipos de células, colunares, cuboidais e escamosas. Aqui eu coloquei para vocês uma micrografia de um tecido epitelial da nossa pele, só para que vocês vejam como é esse epitélio estratificado, certo? Que é composto por várias camadas de células. As funções do epitélio são várias, dentre elas, ele funciona como uma barreira protetora, por exemplo, a nossa pele, que serve como proteção. Os epitélios também podem exercer funções bioquímicas complexas. Por exemplo, pode haver a secreção de leite, de hormônios, de lágrimas. Ou também essa função bioquímica complexa pode ser a absorção de nutrientes, que acontece pelo nosso epitélio do intestino. Além disso, os epitélios podem detectar sinais. E um exemplo são os fotorreceptores que nós temos nos nossos olhos, que nos permitem enxergar, e as células pilosas auditivas que existem no nosso ouvido. Apesar de todas essas diferenças que eu mencionei com vocês, as células possuem padrões estruturais, possuem uma série de dispositivos que são compartilhados, que existem em todos esses tipos celulares que são distintos. E esses padrões são comuns a uma ampla variedade de diferentes tipos celulares. A função do epitélio é, então, recobrir a superfície externa do corpo, as funções, aliás, recobrir a superfície externa do corpo e revestir todas as cavidades que nós temos. E devido a essa característica, essa função muito importante, os cientistas imaginam, existem evidências, na verdade, de que o epitélio surgiu muito precocemente durante o processo evolutivo. O epitélio também mantém algumas moléculas no meio intracelular e aquelas que devem estar no meio extracelular, ele mantém fora da célula. Outra função é de captura de nutrientes e de exportação de resíduos. Contém os receptores para os sinais ambientais. Esses sinais ambientais podem ser a presença de luz para que a gente enxergue, a presença de ruído. Além disso, o epitélio protege o nosso organismo contra micro-organismos invasores e contra a perda de líquidos. Uma comparação é que o epitélio tem a mesma importância para os organismos multicelulares que a membrana plasmática tem para os organismos unicelulares, certo? Então, aqui, todas essas funções aqui são, de certa forma, análogas, porque o epitélio, para os organismos multicelulares, mantém aquelas moléculas que devem estar dentro da célula, e aquelas que devem estar fora, no meio extracelular, que é uma função semelhante de barreira da membrana plasmática nos seres unicelulares.
O epitélio tem camadas polarizadas. Quando eu falo de polarizadas, você já deve... Pessoal, tem algum áudio ligado com bastante ruído. Juliane, desliga seu microfone. Então, quando eu falo camadas polarizadas, você já deve imaginar que o epitélio tem camadas que se comportam de uma forma diferente. Então, existem duas faces da camada epitelial. Uma é a superfície apical. A superfície apical está livre, pessoal. Ela está ou em contato com o ar ou em contato com fluidos. Já a superfície basal, ela está em contato com outros tecidos, ela repousa sobre outros tecidos. E temos também a lâmina basal, que sustenta a superfície basal. A lâmina basal é uma matriz extracelular rígida que dá essa sustentação à superfície basal da camada. E aqui eu coloquei a estrutura da lâmina basal para vocês. A lâmina basal, ela é composta por um tipo de colágeno especializado, que é o colágeno do tipo 4, e vocês podem observar esse colágeno do tipo 4 aqui em vermelho, certo? Aqui e aqui na lâmina basal. Também, a lâmina basal é composta por proteínas lamininas, que estão em azul, que vocês podem observar, que fornecem adesão para as proteínas do tipo integrinas, que estão na membrana plasmática da célula. Quando eu digo que existem células polarizadas, que têm faces químicas diferentes, isso com certeza tem uma função importante para a camada epitelial, para o organismo como um todo. Então, aqui nós temos essa porção apical, a porção basal, e vocês devem observar que até mesmo as organelas das células se comportam, se posicionam de uma forma diferente, a depender de qual a região onde ela está. Esse aqui seria um exemplo de uma camada epitelial do intestino. Vamos observar mais adiante, só que eu adianto que o intestino, né, essa camada única de células do intestino, possui células de absorção, que absorvem os nutrientes, e células caliciformes. Essas células caliciformes... Pessoal, tem um áudio ligado novamente. Ou é algum problema com o meu computador? Enfim, e essas células caliciformes, elas secretam substâncias. Por exemplo, aqui no intestino, elas secretam muco. E aqui está, né, essa imagem, para que vocês entendam melhor. Nós temos aqui as células de absorção. E essas células de absorção, na sua superfície apical, possuem microvilosidades para absorção de nutrientes. E aqui do outro, e nós temos as células de absorção. Porque o material, os nutrientes que são absorvidos aqui no intestino, eles precisam ser absorvidos pela superfície apical e transportados para os tecidos adjacentes. Já que nas células caliciforme, que tem esse nome justamente por esse formato de cálice, de taça, elas precisam produzir o muco e secretar o muco somente aqui na sua superfície apical. E aqui nessa imagem vocês podem observar aqui o muco das vesículas secretoras da célula caliciforme sendo secretado pela camada, pela superfície apical, certo? Só que para que isso aconteça, o aparelho de Golgi, as vesículas secretoras, precisam estar organizadas de forma assimétrica. Aqui vocês observam vesículas secretoras somente próximas à superfície apical, porque essas secreções, esse muco, deve ser secretado apenas pela superfície apical, certo?
Só que essa organização depende das junções celulares que nós vamos ver adiante. Para que o muco seja secretado só desse lado, só pela superfície apical, nós precisamos que as células estejam bastante unidas. Senão, esse muco que está aqui poderia vazar e chegar aqui próximo à superfície basal. Vocês têm dúvidas até o momento, pessoal? Gostariam que eu voltasse em alguma parte? Essa aqui é uma imagem de micrografia da lâmina basal da córnea de um embrião de galinha. Nessa imagem, vocês podem observar a lâmina basal, certo? A lâmina basal, como eu disse anteriormente, é formada por uma matriz extracelular. E aqui vocês observam ela como um tapete. E logo acima estão ligadas as células epiteliais, com a superfície basal repousando sobre a lâmina basal. Na imagem, eles tiraram algumas células epiteliais para que fosse possível observar a lâmina basal. E logo embaixo, nós temos as fibrilas de colágeno. E vocês vão ver qual é a importância das proteínas para as junções celulares. As junções celulares podem ser classificadas de acordo com a sua função. Existe a junção de vedação, as junções que fazem ligações mecânicas, a junção que faz vedação é conhecida como junção ocludente. Dentre as junções que fazem ligações mecânicas, nós temos as junções aderentes, os desmossomos e os hemidesmossomos. E também existem aquelas junções que fazem comunicação química entre uma célula e outra. Essas são as junções do tipo fenda. Cada uma delas é classificada por ter a sua própria classe de proteínas de membrana. Nós vamos ver sobre isso a seguir. As junções ocludentes são formadas por proteínas chamadas ocludinas e claudinas. Essas proteínas fazem um lacre aqui próximo à superfície apical, impossibilitando que alguma molécula que estivesse aqui no lúmen do intestino vazasse por entre as células. Então, é uma importância fundamental. Nessa imagem de micrografia, vocês podem observar também a junção ocludente, que também é chamada de junção compacta. Então, essa junção tem essa função de unir esses pontos, formando um lacre. As proteínas claudinas e ocludinas formam esse lacre, e é isso que mantém a superfície apical diferente da superfície basal. Se não fosse esse tipo de junção, a junção ocludente, todo esse material, todas essas moléculas que estão limitadas só à superfície apical, vazariam entre as células, passando para a superfície basal. Ficou claro, pessoal? Sim. Então, como eu disse, sem as junções ocludentes... Obrigada pelo feedback, pessoal. Sem as junções ocludentes, a composição do meio extracelular seria a mesma dos dois lados do epitélio, justamente porque as moléculas que estão de um lado atravessariam para o outro lado. Essas junções ocludentes também impedem a difusão de proteínas de membrana. E também são locais de reunião, para complexos de proteínas intracelulares. Agora, nós vamos falar sobre as ligações mecânicas. Dentre as ligações mecânicas, nós temos as junções aderentes, os desmossomos, que ligam uma célula epitelial à outra, e também temos os hemidesmossomos, que ligam as células epiteliais à lâmina basal, certo? Então, são moléculas que fornecem adesões externas, se estendem pela membrana e estão ligadas ao interior das células.
Eu coloquei esse tópico para falar sobre as junções aderentes e os desmossomos por conta das caderinas, que são proteínas que estão presentes nos dois tipos de junções, certo? Então, essas são as proteínas que estão ligadas de uma célula, as caderinas de uma célula, estão ligadas às caderinas de outra célula, e como são moléculas, são proteínas iguais se ligando, nós chamamos esse tipo de ligação homofílica, e o nome caderina é justamente pela necessidade que essas proteínas têm de que haja esse cátion de cálcio no meio extracelular. Por isso o nome, apenas por curiosidade. Falando sobre as junções aderentes. Percebam a diferença entre as junções aderentes e os desmossomos que nós falaremos daqui a pouco. Nas junções aderentes, as caderinas, que vocês podem ver nessa imagem, elas estão presas por filamentos de actina, por esses feixes de actina. E isso forma, ao redor da camada, um cinturão que permite que haja contração nessa camada, certo? Essa junção aderente, ela fica próxima à superfície apical, logo abaixo das junções, que são as junções ocludentes. Então, aqui nós temos as junções ocludentes, aquelas compactas que formam um lacre, e logo abaixo temos aqui as junções aderentes. E as junções aderentes, nesse tipo de junção, as proteínas do tipo caderina estão ligadas através de feixes de proteínas actinas. E a importância desse cinturão de adesão é que ele forma tensão. E dessa forma, a camada pode fazer invaginações. Observem, a camada de forma linear. E aqui em vermelho, próximo à superfície apical, nós temos o cinturão de adesão, que confere essa capacidade de tensão. Essa camada pode fazer invaginações dessa forma, se soltar da porção da camada e formar essas vesículas, essas estruturas circulares. Isso acontece graças ao cinturão de adesão. E qual é a importância disso? Alguém que assistiu a aula se lembra da importância disso? Que assistiu a videoaula curtinha que eu havia gravado? A importância disso é principalmente durante a formação, a formação embriológica de um indivíduo. Por exemplo, essa invaginação ocorre com a formação do tubo neural. E isso acontece graças ao cinturão de adesão. Então, dando origem ao tubo neural, esse tubo neural dará origem ao sistema nervoso central. E também ocorre a formação das vesículas das lentes dos olhos, que vai formar a lente do olho. Isso acontece graças a essa capacidade de tensão que é dada pelas junções aderentes, principalmente por esse cinturão de adesão que é formado. Temos também os desmossomos. Os desmossomos, como eu comentei brevemente anteriormente, também possuem as proteínas do tipo caderinas. Só que existe uma proteína aqui que não existia anteriormente na junção aderente, que é a queratina. Então, nesse tipo de junção, que é o desmossomo, as caderinas, que vocês podem observar aqui em verdinho, estão ancoradas dentro da célula e se conectam às proteínas de queratina. Novamente, temos feixes de actina. Esses feixes de actina cruzam o citoplasma da célula e se soldam a esses filamentos de queratina, conferindo uma força elástica à camada epitelial. E aqui eu coloquei essa imagem dessa bolha,
proveniente, muito provavelmente, de uma queimadura, só para que vocês pensem sempre que se queimarem, que formar uma bolha, que esse é um lembrete doloroso de que não é suficiente que as células estejam ligadas umas às outras. Vocês notaram que todas essas junções que eu falei ocorrem para ligar uma célula à outra? Aqui desde a junção ocludente. Então, isso é importantíssimo e fundamental, só que existe também os M-desmossomos, que ligam a célula à lâmina basal. Então, as células, elas devem sim estar ancoradas umas às outras, só que elas também devem estar ligadas ao tecido subjacente. E aqui, nos M-desmossomos, vocês já devem ter visto a semelhança que existe com os desmossomos. Só que aqui nos M-desmossomos, é como se fosse um meio desmossomo, certo? Nós não temos aqui desmossomos ligados em duas células, não. Nós temos o desmossomo, um M-desmossomo, um meio desmossomo, se ligando à lâmina basal. E aqui nos M-desmossomos, as proteínas integrinas que estão ligadas à célula, à membrana plasmática, se ligam às proteínas lamininas da lâmina basal. Vocês têm dúvida até agora, pessoal? Professora, eu não entendi a parte do M-desmossomos e os desmossomos. Certo, eu vou voltar. Desmossomos. Pense o seguinte, isso aqui é a membrana plasmática de uma célula e aqui a membrana plasmática de outra célula, certo? Aqui ao centro, nós temos as caderinas que estão ligadas umas às outras, ok? E as caderinas estão ancoradas dentro da célula através das proteínas queratina, certo? E também nos desmossomos, nós temos outra proteína que é a actina, que tem a função semelhante à das junções aderentes, que é dar essa elasticidade à camada celular, certo? Então, nesse tipo de junção, que é desmossomos, que são os desmossomos, uma célula está ligada à outra por conta dessas junções. As caderinas estão ligadas umas às outras e estão ligadas, conectadas à queratina e à actina. Então, imagine isso daqui como uma amarração que está acontecendo. Imagine isso como uma costura entre uma célula e outra. Ficou mais tranquilo? Ficou. Ótimo. Aí, sobre os M-desmossomos, é como se fossem meio desmossomos. Observem aqui a estrutura, temos os filamentos de queratina, o M-desmossomo, só que ao invés de ligar uma célula à outra, ocorre a ligação entre uma célula, especificamente na lâmina basal, na superfície basal, ligada à lâmina basal, certo? Então, os desmossomos ligam uma célula à outra, e os M-desmossomos ligam uma célula à lâmina basal. Certo? Okay, certo. E aqui, só para especificar, existem as proteínas integrinas, que estão ancoradas na membrana plasmática, as proteínas do tipo laminina, que estão na lâmina basal, se ligam a essas proteínas. Então, é dessa forma que ocorre essa ligação. Ok. Mais alguém tem dúvida, pessoal? Então, vamos falar agora sobre as junções do tipo fenda. Essas junções do tipo fenda são regiões onde a membrana das duas células estão bem próximas e exatamente paralelas. Aqui vocês vão compreender melhor. Esse espaço não é vazio. Imagine aqui, essa é uma célula, certo?
e essa é outra célula. Na verdade, essa é uma membrana plasmática e outra membrana plasmática. Essas junções do tipo fenda são essas regiões em que as membranas estão conectadas. E o espaço não é vazio, ele é composto por proteínas, conexinas, que se ligam umas às outras formando conexons, realmente uma conexão entre uma célula e outra. Essas conexinas, elas podem se juntar, conexinas do mesmo tipo, formando conexons homoméricos, ou conexinas de tipos diferentes, formando conexons heteroméricos. Os conexons de uma célula e os conexons de outro podem ser formados por um único tipo de conexinas. Quando isso acontece, nós temos os conexons do tipo homotípico. Ou então, um conexon pode ter um tipo de conexina e o outro ter outro tipo de conexina, como vocês podem ver aqui na imagem, e esse é um conexon do tipo heterotípico. Imagine que aqui nós temos conexons verde escuro e aqui conexons verde claro. Eles seriam do tipo heterotípico, porque as conexinas de um lado são de um tipo e as conexinas do outro são de outro tipo. Ou então, também pode ocorrer a ligação de dois tipos de conexons heteromérico, me desculpem. Um heteromérico aqui e o outro heteromérico na outra membrana. E quando isso acontece, novamente, nós temos os canais intercelulares do tipo heterotípico. Mas quais são as funções desses conexons? É justamente para que seja passado íons inorgânicos e moléculas solúveis em água de uma célula para outra célula. Então, essas conexinas, elas vão poder estar abertas ou fechadas. Aqui na imagem vocês observam os conexons abertos, certo? E dependendo do estímulo, eles podem estar fechados também. Aqui eu coloquei uma microscopia para que vocês vejam as junções do tipo fenda. Como eu acabei de mencionar, essas junções podem ser abertas ou fechadas de acordo com os sinais extracelulares. E a importância, por exemplo, ocorre com relação aos batimentos cardíacos, certo? Onde é transmitido esse impulso de uma célula a outra, produzindo batimentos cardíacos síncronos. E também existe um tipo de junção que é semelhante às junções do tipo fenda em células vegetais. As células vegetais não têm todos esses tipos de junções que eu mencionei com vocês. Só que existe um semelhante funcional às junções do tipo fenda. E o nome que recebe para as células vegetais é de plasmodesmata. E a função do plasmodesmata é para que seja transportado íons, pequenas moléculas e também macromoléculas. O citoplasma das células fica conectado por pequenos canais comunicantes. E esses aqui são os pequenos canais comunicantes, certo? Vocês podem ver aqui na imagem também. Dessa forma, o citoplasma ele fica contínuo entre todas as células dessa camada. Observem, o citoplasma dessa célula, ele é contínuo graças a essa junção do tipo plasmodesmata, certo? Então, ele é contínuo e a comunicação se estende pela parede celular. Então, anteriormente, não mencionamos parede celular, porque apenas as células vegetais têm essa parede celular. Só que essa junção do tipo plasmodesmata, ela se estende pela parede celular da célula. Pessoal, vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver se está tranquilo. Aqui na imagem, nós temos as células, né, da camada multicelular. Aqui é uma célula.
Aqui temos outra célula e outra célula. Temos esse tipo de junção aqui próximo à superfície apical. E qual é esse tipo de junção, pessoal? Esse primeiro tipo de junção que eu estou circulando. Pessoal, vocês dormiram? Então vamos recapitular. Esse tipo de junção aqui é a junção ocludente, ou também chamada de junção compacta. Lembrem-se que aqui se forma um lacre através de proteínas ocludinas e claudinas, e essa junção tem a função de vedação, de não permitir que as moléculas que estejam aqui próximas à superfície apical vazem tendo contato com a superfície basal, certo? E esse outro tipo de junção, pessoal, qual é? Pessoal, alguém responda, porque senão eu vou pensar que vocês não prestaram atenção em nada da aula. Turma, qual a função da junção ocludente? Aderente? Isso, essa de baixo é a aderente. Quem falou? Eu, Andréia. Ah, sim, tá bem baixinho, André, eu tô te escutando bem baixinho. Essa daqui é a junção aderente. Qual é a importância da junção aderente? A junção aderente, pessoal. Ela serve para unir. Ah, a senhora falou, aquelas coisinhas, aquelas bolinhas lá. Isso, a junção aderente, ela vai formar aquele cinturão de adesão. Lembra? E esse cinturão de adesão permite que a camada multicelular desenvolva tensão. Então, realmente, pode se formar aquelas vesículas que você estava falando, ok? E aqui nós temos, né, as proteínas caderinas ao centro e também temos proteínas actina, ok? E esse outro tipo de junção, pessoal? Esse outro tipo de junção... É o desmossomo? Isso, aqui são os desmossomos. Os desmossomos ancoram também uma célula a outra, e nós temos uma proteína adicional, que é a queratina. E essa daqui, pessoal? Junção comunicante. Isso, junção comunicante, que é uma junção do tipo fenda, certo? Que permite que sejam passados íons, moléculas solúveis em água, de uma célula, do citoplasma de uma célula, para o citoplasma da outra. E esse último tipo de junção aqui? Isso, esse aqui é um M-desmossomo. Sempre pensem no M-desmossomo como um meio, metade de um desmossomo, certo? E a função do M-desmossomo é ancorar uma célula à lâmina basal. E aqui as respostas, pessoal. Vocês têm alguma dúvida que gostariam de esclarecer? Então, deixa eu parar a apresentação.